Bom dia, eu sou o Dr. Silvio Santa Fé, sou médico nefrologista do Hospital Naval Marcílio Dias e hoje a minha intenção é discorrer alguns fatos e algumas observações sobre a doença renal crônica. A doença renal crônica ela é definida como a perda da função renal seguidamente em exames acima de 3 meses, ou seja, quando forem dosados no sangue a ureia e creatinina, que são duas substâncias que são marcadores de função renal, se eles estiverem fora do normal em 3 meses seguidos em exames, está caracterizado uma insuficiência renal crônica. Essa insuficiência renal ela é dividida basicamente em 5 estágios. O estágio 1 é o mais leve e o estágio 5, que seria o estágio da insuficiência renal terminal, que é quando os pacientes precisam da terapia de hemodiálise, terapia dialítica, que é uma terapia substitutiva da função renal. Os pacientes precisam fazer o tratamento durante 3 vezes por semana, muitas vezes, para poder se manter vivo com a terapia substituindo a função renal. Então, a insuficiência renal crônica no Brasil é uma doença, uma patologia altamente presente. Em um censo de 2021, haviam mais de 10 milhões de pacientes com insuficiência renal crônica distribuídos nesses vários níveis que eu falei anteriormente. O nível 5, que é o nível dos pacientes em diálise, nessa data eram acima de 160 mil. Isso mostra a necessidade de se prevenir muito antes de tratar essa doença. E a minha intenção hoje é, de maneira rápida, dar algumas dicas, algumas colocações sobre a prevenção da doença renal crônica. A doença renal crônica no Brasil e no mundo, basicamente, ela é oriunda da associação de duas patologias que são extremamente frequentes, que é a hipertensão arterial e diabetes mellitus. Partindo desse princípio, temos a noção óbvia de que o controle dessas duas doenças vão levar a um controle da doença. O controle da hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus leva à prevenção e o controle que impeça a evolução da doença renal crônica. Uma das coisas que teriam que ser feito, que